Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Musicalizando Academy. Eu sou Rafa Brama e hoje vamos falar sobre como funciona o mercado da música. A engrenagem completa com todos os pontos, todas as áreas e profissionais que fazem parte desse grande mercado. Quais são os profissionais, instituições e as dinâmicas existentes na indústria da música? Como de fato funciona o music business? O que são cada uma dessas coisas e como você consegue entender o papel de cada ponto? E também, obviamente, o todo. Muitos artistas e profissionais desse mercado não fazem a menor ideia de como essa indústria realmente funciona. Até mesmo uma galera que já trabalha no setor e artistas que já têm carreiras consolidadas. Então, se você já se perguntou o que um empresário faz, o que uma gravadora faz, qual é o papel de um booker, o que um produtor musical faz, como funciona uma agregadora, bom, hoje nós vamos te responder todas essas questões. Mas antes de começar o vídeo, aproveita para já se inscrever aqui no canal e deixar o seu like e me segue lá no Instagram, que é @RafaBrama, onde eu posto conteúdos diários sobre marketing musical, music business e gestão de carreira. E agora, bora pro vídeo. Quais são os profissionais e instituições que compõem essa grande engrenagem que é o mercado musical? Primeiro, nós temos a figura do artista, que é o centro de tudo. E quando eu falo artista, me refiro à marca artística, a um projeto artístico na música. E esse artista pode ser uma banda ou uma pessoa solo, por exemplo. Dito isso, existem diversas áreas profissionais e instituições que suportam e atendem a esse artista de alguma forma. Eu separei e listei aqui 4 áreas e partes que são 1. A parte de composição e autoria. 2. A parte musical. 3. A parte de shows. 4. A parte do business. Começando pela área de composição e autoria, que envolve os profissionais e instituições que atuam na criação e gestão da obra musical. Criar uma música envolve diversos skills, habilidades, na parte de composição. Às vezes o artista só canta e precisa de um compositor e um letrista. Em outras situações, esse artista também faz suas próprias letras, mas não sabe como criar as melodias. E algumas vezes os artistas fazem tudo isso. Cantam, compõem, tem a parte da melodia, eles são mais completos. Independente disso, temos os compositores, músicos, letristas e melodistas que auxiliam na criação da obra musical junto com o artista. Normalmente artistas grandes fazem colaborações com vários desses profissionais para a criação de singles ou de álbuns, por exemplo. Esses profissionais que atuam na composição de uma música recebem suporte das editoras que cumprem um papel de cuidar da parte burocrática das suas carreiras como compositores. As editoras têm o papel de divulgar, promover e administrar as obras de um autor/compositor. Elas atuam em todas as áreas que exigem a cobrança e o controle dos direitos do compositor. As editoras desempenham tarefas como assinar liberação em nome do autor, recolhimento de parte dos direitos autorais do autor e buscam oportunidades para promover as obras musicais dos seus autores em trilhas sonoras de filmes, novelas, campanhas e diversas outras frentes. Vou te dar um exemplo clássico e aqui a gente vai partir de uma suposição que a Melim queira gravar uma música do Caetano Veloso. A gravadora da Melim, então, entra em contato com a editora que gerencia as obras do Caetano Veloso e pede a liberação. Então a editora do Caetano faz esse intermédio com o artista, cobrando e gerenciando os direitos autorais do Caetano, que no caso está liberando a sua obra. Estabelecendo também um acordo entre as partes de que parte dos direitos autorais da gravação da Melim irá para o Caetano por sua composição. Além das editoras, existem mais 2 instituições que dão apoio aos autores de uma obra musical: as associações de músicos e compositores e o ECAD. As associações são órgãos autorizados a se comunicar com o ECAD. O papel delas é fiscalizar o uso das obras musicais no país inteiro, representando os detentores de direitos autorais. Já o ECAD, que é Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, é uma instituição privada e sem fins lucrativos que foi criada para coletar e organizar a arrecadação vinda da execução pública.
Depois de arrecadados, os valores de royalties são distribuídos para as associações que elas sim se encarregam de entregar aos seus respectivos autores. Existe muito para se falar em relação ao ECAD e aos direitos autorais, mas eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, eu só quero que você tenha uma visão mais ampla. Então, essa é a área de composição e autoria do mercado da música, que envolve compositores, letristas, músicos, melodistas e as instituições relacionadas, editoras, associações e ECAD. E agora vamos para a área musical. Quando eu falo musical, eu me refiro aos profissionais que atuam em estúdio na gravação da música. Isso engloba os músicos acompanhantes, bateristas, baixistas e outros, que são empregados ou fazem parte de uma banda e tocam os instrumentos que fazem parte daquela faixa. Nessa parte também entra o produtor musical, que é o profissional que dá o direcionamento no estúdio, guiando os músicos, cantores e dando direção ao álbum ou à faixa. Esse profissional tem uma grande visão musical do que aquele artista deve cantar, produzir. Ele acompanha todo o processo de gravação de uma música ou álbum e ele dá os pitacos necessários, ele dá o apoio, o suporte necessário, a visão mais ampla, transformando aquela música em um produto de sucesso no mercado. O Lelê, por exemplo, o Bruno Cardoso, por exemplo, Humberto Tavares, por exemplo, Dudu Borges, por exemplo, são produtores musicais que eles fazem a concepção artística junto com o artista, claro, fazem a leitura do que aquele artista quer e eles auxiliam esse artista na produção daquele álbum, daquela faixa, daquele audiovisual, né, que é a gravação do DVD, né? Hoje não existe mais DVD, mas o audiovisual. Então eles não só fazem toda a parte de organização dos músicos, arranjos, para qual arranjador eles vão guiar cada faixa, como também ajudam a contar aquela história. Eles são literalmente os diretores daquele álbum, daquela criação, contando uma história junto com o artista. A gente pode citar também o arranjador, que é o profissional que formata a música definindo a sua estrutura, andamento, ritmo e por aí vai. Muitas vezes o produtor musical também é o arranjador ou ele contrata arranjadores de acordo com cada música, com a finalidade de cada música. Finalizando essa área de profissionais que atuam no estúdio, temos o engenheiro de som, que é o responsável pelo áudio da gravação. E ele que controla os volumes, balanços da captação e também faz toda a parte de mix, masterização da faixa, ele que microfona todo o ambiente, enfim, ele é o cara que cuida da parte mais técnica e anda lado a lado, obviamente, ao produtor. Lembrando que nem sempre o artista iniciante terá todos esses profissionais e tá tudo certo, é assim mesmo. A gente começa com o que tem e às vezes você tem um único profissional em que nesse único profissional todas essas funções estão ali contidas ou nem ele você tem. Você pega o teu violão, você pega o teu som e você faz um som ali no teu computador, no teu celular ou num estúdio que você alugou. Cara, tá tudo certo. A gente tá falando aqui da estrutura macro para que você saiba de todas as partes, mas não necessariamente no início de carreira você vai ter toda essa estrutura. Agora vamos para a parte dos shows, que são as pessoas que trabalham no show de um artista. Não necessariamente o artista terá todos esses profissionais à sua disposição, mas por via de regra, os artistas grandes precisam dessa estrutura. Então vamos começar pelo produtor de estrada ou produtor de show, que é o profissional encarregado de toda a viabilização prática e estratégica necessária à realização daqueles shows. O produtor de estrada tem funções como ir aos locais onde se realizam os shows para acompanhar os preparativos, checar se tudo está ok e ele também pode atuar na logística do show, fazendo reserva em hotéis, cuidando das passagens aéreas, transporte de equipamento e dos próprios artistas e músicos e controlando os horários para que tudo saia conforme planejado. É o produtor de estrada que viaja com o artista e organiza tudo para que o artista só se preocupe em fazer a sua parte, que é a apresentação, a performance em si. Todo o resto precisa ser e estar funcionando junto com o produtor de estrada, que é quem garante isso. O produtor de estrada também pode ser chamado de produtor de palco, caso ele também seja responsável pela montagem do palco e passagem de som. Falando da parte de show de estrada, nós temos 4 tipos de produtores: produtor executivo, produtor artístico, o produtor técnico e o produtor geral. Produtor executivo é aquele que cuida da parte mais executiva das produções. Geralmente ele é o cara que fica no escritório orçando passagem, hotel, logística, qual é a melhor forma daquele artista chegar, dele sair, os horários, é ele que faz toda a pré-produção. O produtor artístico é aquele cara que está sempre colado ao artista. Ele tem essa mesma visão, porém voltada apenas para o artista e não para os músicos, e não para a técnica, e não para os montadores. Ele cuida apenas, ou se preocupa apenas, com o que é melhor dentro dessa engrenagem para os artistas. Ou seja, os horários que os artistas vão sair e voltar do hotel, os horários que eles vão se alimentar, o que vai ou não vai ter no camarim para que eles possam comer, qual é o horário que ele tem que estar na passagem de som, se ele pega o mesmo voo ou não que o resto da banda. O produtor técnico, ele já cuida de toda a parte técnica. Se o PA, que
que é o som que fala para o público, está de acordo com o que foi pedido pelo produtor executivo, se a mesa de som está correta, se os movies, se a iluminação que foi pedida está correta, se os horários das passagens de som e tudo aquilo que precisa para que aquele show aconteça está dentro do horário. Esse é o produtor que cuida da parte técnica na estrada. Ele é como se fosse uma extensão do produtor executivo. E temos o produtor geral, que é uma espécie de diretor geral da estrada, que organiza a pré-produção do executivo, o artístico, que são essas pessoas que cuidam mais do artista na estrada, e o produtor técnico. Ele é uma espécie de diretor desses outros 3 produtores e é claro que aqui estamos falando do mundo ideal, estamos falando de artistas mainstream, de artistas que já têm todo o potencial para que possam ter toda essa equipe. No mundo ideal, você tem todos esses produtores. Quando você está começando, você tem um produtor e às vezes nem tem, mas quando tem, esse produtor faz todas essas funções. Lembrando, aqui estamos falando do mundo ideal e de uma organização perfeita. O produtor técnico, normalmente, é a pessoa que cuida de tudo o que acontece no palco, juntamente com o produtor geral. Ele é o cara que se encarrega da montagem, dos instrumentos, da equipe, dos holds, ou seja, o técnico mais o geral cuidam de tudo o que acontece na montagem, enquanto o artístico está junto com o artista fazendo uma agenda de TV, uma agenda de rádio, cuidando da alimentação dele, talvez indo para uma academia, fazendo uma prova de figurino. E o executivo, que faz a pré-produção, está no escritório, está na cidade onde ele normalmente tem o escritório do artista, sendo esse cara que está dando esse background aí, né? O cara que está dando suporte para todo mundo que está na estrada. Além desses profissionais, também temos técnicos que atuam no som, temos iluminadores, temos VJs que cuidam da parte do telão, enfim, existem inúmeras outras funções, mas aqui temos as funções mais básicas e que você precisa saber. Também na parte de shows temos o outro lado da moeda, que são os contratantes. Os contratantes são os produtores de eventos, os donos das casas de shows que contratam um artista para poder se apresentar nos eventos. Se um contratante tem interesse em ter determinado artista no seu evento, ele entra em contato com a agência de shows, né, com a empresa que cuida do booking daquele artista, que é a empresa responsável por vender e negociar as datas do determinado artista. E aí sim, eles fecham valor de cachê, eles fecham data de show, horário de show, e tudo isso é passado para os produtores para que eles possam tocar o restante. Após isso, entram em ação os produtores de show do artista, que ficam em contato direto com o contratante e que garante que esse contratante vai atender a todas as exigências técnicas de logística, de palco, para que esse show aconteça da forma planejada e combinada. Essas exigências normalmente ficam listadas em um documento chamado Rider. Paralelo a tudo isso, tem obviamente o financeiro que vai dar o check se foi ou não pago tudo que foi acordado sobre o valor, o cachê daquele show. Normalmente é 50% na assinatura do contrato, os outros 50% 2 dias antes. Quando o artista vai fazer porta, ou seja, o que é porta? Ele tem uma garantia mínima e ele vai para a bilheteria, o que der de bilheteria ele divide com o contratante e aí esse financeiro só vai dar check no que diz respeito aos pagamentos que antecedem ao show e aí na hora vai ter alguém do financeiro responsável que vai junto com a banda, junto com o artista, para poder fazer verificação dessa porta do valor que deu da bilheteria. Portanto, essa é a engrenagem que atua nos shows. Agora vamos para a parte do business, essencial para que a carreira de qualquer artista se torne rentável. Um dos profissionais mais importantes que atua dentro do business é o empresário. O empresário é o braço direito do artista. Ele é a pessoa que cuida e olha de maneira macro absolutamente todos os pontos e todos os aspectos da carreira daquele artista, tanto dos bastidores aos shows, contando, obviamente, com uma grande equipe embaixo. É ele que gerencia a carreira do artista, tomando decisões estratégicas e dizendo o que o artista tem ou não que fazer, como ele deve ou não agir em determinadas situações para que ele possa atingir o seu objetivo. Normalmente o empresário é o cara que já tem um pouco mais de conhecimento, enfim, já está nesse mercado há mais tempo e pode complementar a visão do artista que não tem essa visão mais literalmente empresarial. O empresário precisa ter uma visão de mercado e um tino comercial grande para que ele possa alavancar a carreira do artista que ele trabalha. Alguns artistas maiores normalmente possuem mais de um empresário cuidando da sua carreira e quando isso acontece, cada empresário exerce uma função, uma específica
especifica a função com base nas suas habilidades. Na Melim, na Lauana Prado, por exemplo, no Sorriso Maroto, na Anitta, na Lesha, em diversos outros artistas que eu já trabalhei, existiram sim alguns empresários ou um grupo de sócios, de pessoas que se envolvem naquele trabalho e atuam sendo responsáveis por essa visão macro, cada um atuando em uma área. Então hoje está cada vez mais comum que um artista tenha mais de um empresário, tenha um grupo de empresários, dessa forma fica mais eficaz e as coisas ficam mais organizadas. O empresário também pode ser um investidor, se ele tem grana e quer acreditar e colocar a grana no projeto. Não necessariamente será, mas pode ser. Mas também existem os investidores, que entram apenas com a grana e esperam um retorno após determinado período de tempo. Outro profissional que atua junto com o empresário é o booker, ou agente. Às vezes o empresário pode exercer essa função também, mas nem sempre é o caso. O booker, ou agente, é o cara que vende os shows do artista. É ele que oferece para as casas de shows, produtores de evento, enfim, é ele que entra em contato com o contratante que acabamos de falar. Além disso, negocia o cachê e os termos gerais da contratação. O agente ou o booker pode ser o dono de uma agência de booking ou uma pessoa física, que é aquela pessoa que cuida da agenda, ou pode ter um time de bookers junto com ele, que é responsável pela venda das datas daquele artista. Existe o formato agência de booking, que é uma agência que reúne vendedores de shows e aí eles entram em contato com vendedores de cada lugar do Brasil e existe uma pessoa que é um booker, que é um agenda-chefe, e esse agenda, ele cuida dos outros agendas locais. Então tem uma agenda que cuida da parte norte e nordeste, uma agenda que cuida da parte sudeste, uma agenda que cuida da parte centro-oeste e por aí vai. Então, obviamente, você pode ter agenda, você pode ter um escritório de booking que tem várias agendas embaixo desse agenda e você pode ter o teu próprio empresário sendo o agenda. Então existem diversas formatações para essa etapa do trabalho, beleza? O empresário e o agente / agenda costumam ficar com uma fatia maior da venda dos shows e depois fazem o repasse para os colaboradores e profissionais que atuam debaixo do seu guarda-chuva. Junto ao empresário e ao agente / agenda, né, a pessoa que cuida da parte de booking, temos algumas áreas administrativas de apoio, como a área jurídica e financeira. Junto ao empresário temos também o profissional de marketing ou o time de marketing, que é a pessoa responsável por todo o marketing, comunicação e branding do artista. Os artistas maiores normalmente têm uma equipe de marketing que atua sob a supervisão do empresário. Tem muitos casos também que o próprio empresário atua diretamente no marketing, mas ele conta com uma equipe, assim como ele também pode atuar diretamente na venda, mas ele também conta com uma equipe. Esse profissional de marketing faz todo o planejamento e ele também cuida da comunicação do artista, definindo o que comunicar, como comunicar, em quais canais e plataformas agir e como agir. Eles fazem um plano de divulgação do lançamento musical daquele artista ou dos lançamentos, definindo toda a estratégia de comunicação das redes sociais e também como tirar o máximo de proveito das plataformas de streaming. O profissional de marketing também ajuda o artista a criar conteúdo sobre a sua carreira. E ele também pode atuar como gestor de tráfego pago, sendo responsável por fazer anúncios pagos na internet para impulsionar os conteúdos dos artistas, ou contratar alguém para cuidar apenas do tráfego pago, que é o que hoje vem acontecendo muito. Por exemplo, na Lauana, no Sorriso Maroto, na Melim, na Hub, na Boost, na Nova, a gente não centraliza essa posição. A gente tem a pessoa de tráfego como uma pessoa exclusiva para tráfego pago. A gente tem essa pessoa que faz a gestão do tráfego, né, cuidando exclusivamente dessa área, porque é uma área que tem sido cada vez mais importante. Trabalhando lado a lado com o marqueteiro, temos o designer, que fica responsável por produzir todo o material gráfico que o artista precisa para criar conteúdo e comunicar seus lançamentos e shows. É claro que um artista iniciante, às vezes, não vai ter como bancar uma equipe de marketing, um designer ou um profissional de marketing. Muitas vezes esse artista acumula todas as funções e é por isso que a gente criou o Musicalizando 360 e o 3S, para justamente te ensinar a fazer isso e não fazer com que você tenha que gastar grana contratando essas pessoas no primeiro momento. Até porque nós partimos do princípio que, para que você possa delegar, cobrar, você tem que saber. Para fechar essa parte criativa, temos os profissionais da área audiovisual, que são verdadeiros geradores de conteúdos para que os profissionais de marketing possam usar na comunicação do artista. Eu tô falando aqui dos fotógrafos e filmmakers ou videomakers, que acompanham os artistas na estrada e documentam tudo o que acontece nos bastidores, sendo responsáveis também pela captação audiovisual dos shows e quando há a criação de um audiovisual formato DVD para que isso possa ser comercializado nas plataformas de streaming ou no YouTube. Também vale mencionar os profissionais que atuam na direção de videoclipe e audiovisual, que é o famoso DVD, ainda dentro dessa área do audiovisual. Além do empresário, outra importante peça no business musical
são gravadoras e agregadoras. Ao longo dos anos na indústria da música, a gravadora já cumpriu diversas funções, mas eu vou simplificar e dizer o que normalmente uma gravadora faz nos dias de hoje. A gravadora cumpre o papel de distribuir e promover o fonograma, ou seja, a música, em diversos canais, como plataformas de streaming, redes sociais, rádio, TV e imprensa. Hoje, a gravadora tem um grande papel na promoção da música, em divulgar o artista e as suas músicas para o máximo de pessoas possíveis. Isso inclui todo o trabalho e marketing, assessoria de imprensa e o que for preciso para que aconteça o que eu disse anteriormente, para que a sua música seja conhecida pelo grande público. A gravadora também faz o intermédio do artista com as plataformas de streaming, negociando destaques e inserções dentro de playlists. Da mesma forma que a editora é a instituição que representa e auxilia o compositor, a gravadora é a instituição que representa e auxilia o artista. Além das gravadoras, existe também, de um tempo mais recente para cá, as agregadoras, que funcionam de forma parecida, porém um pouco mais simplificada, com menos entregas. O principal papel de uma agregadora é distribuir a sua música nas plataformas digitais. Se você quiser lançar sua música de forma independente, o caminho é escolher algumas das agregadoras digitais que existem no mercado hoje em dia. Você pode subir sua música no Spotify e outras plataformas em poucos minutos ao se cadastrar no site de uma dessas agregadoras e preencher o formulário de envio da sua música ou do seu álbum. A atuação de uma agregadora costuma ser mais simples porque ela normalmente não se envolve na promoção da divulgação da música, apenas na sua distribuição. Ou seja, ela não faz TV, ela não faz rádio, ela não faz imprensa. É claro, ela disponibiliza a sua música em todas as plataformas de áudio, stream e vídeo e tenta buscar, da melhor forma, posições e espaços dentro de playlists, mas ela não vai além disso como uma gravadora. Uma gravadora, além de cuidar disso tudo, ela também se envolve 360, quando você tem um deal em que você faz parte do casting artístico de uma gravadora, além da distribuição digital, ela também cuida da TV, da rádio, se envolve no teu planejamento de marketing e por aí vai. Para que você entenda ainda mais como funciona uma gravadora e como ela pode te atender, vamos listar agora alguns dos profissionais e departamentos que compõem uma gravadora. Primeiro, nós temos os cargos executivos, tá? Presidência, vice-presidência e diretores. Segundo, temos um departamento muito importante que se chama Artístico e Repertório. É o famoso AIR. Esse departamento é responsável por receber as demos e determinar o que será lançado pela gravadora. Também é responsável por ser a pessoa, o departamento que vai ser o olheiro. Ele vai para campo, para show, para rua, para descobrir novos talentos e contratar. O profissional de AIR tem o papel de descobrir novos talentos e trazer novos artistas para a gravadora, decidindo que repertório do mesmo a gravadora vai lançar e, junto com o artista, também esculpir esse repertório. O AIR precisa ter muito conhecimento sobre o mercado e consumo musical e ter uma visão holística do que será tendência a curto e médio prazo. É o cara que vai ouvir sua música e dizer: isso aqui sim pode dar certo, vamos lançar, ou vamos ajustar, ou vamos segurar essa música porque ela tem mais a ver com o verão e não com esse momento. Será que a gente não pode buscar uma colaboração musical com outro artista? É a pessoa dentro da gravadora que vai cuidar dessa parte mais musical, lado a lado com o seu produtor musical e com você, artista. Junto com o AIR, outro departamento muito importante é o departamento de marketing, relações públicas e promoção, que engloba as áreas e profissionais que atuam na divulgação da música e do artista. Temos a área digital, com os profissionais de social media, tráfego pago e relacionamento com influenciadores. Temos a área de assessoria de imprensa. Temos o departamento de rádio e TV, que negociam destaques e inserções das músicas nesses canais, além de participações em grandes programas, obviamente. Existe também a figura do label manager, que é um profissional de marketing que vai criar um plano de divulgação da sua música e movimentar todas essas áreas para que esse plano seja executado lado a lado com o escritório e com todas essas áreas que eu citei anteriormente. Por fim, temos também a área comercial de uma gravadora, que são os profissionais que fazem um relacionamento direto com as plataformas de streaming e com as redes sociais, como o TikTok. Essa área faz o pitching da música ou do álbum, ou seja, vende a sua música para as plataformas de streaming, busca melhor posição dentro de playlists, destaques editoriais, negocia destaques e inserções em playlists, espaços de promoção. O objetivo é trazer muita exposição para aquele lançamento e maximizar os resultados do número de produções daquela faixa ou daquele álbum dentro das plataformas de streaming, áudio, streaming e vídeo. Claro, vale mencionar outras áreas de apoio como o departamento financeiro, administrativo e jurídico. Então, essas são as principais instituições e áreas profissionais que atuam nessa grande e maravilhosa engrenagem da música. A gente colocou um super infográfico para poder ilustrar
ilustrar tudo que a gente falou. É claro que eu poderia me aprofundar bem mais, ficar aqui por horas a fio. Quando eu falo horas a fio, não é modo de falar, é real. E também trazer outros profissionais que trabalham direta ou indiretamente na música. Porém, o intuito do vídeo foi te dar uma visão clara e geral do mercado. Então, coloquei aí embaixo um PDF com um infográfico que ilustra tudo o que eu falei para que você possa baixar e usar nos seus estudos. E não se esqueça de deixar o seu comentário, clicar em gostei e nos vemos em breve no próximo vídeo.